diferente, né? Mas não pode fazer nada na sua doença. Por que o senhor não desce lá para a cidade de Lorena e faz este encontro? E eu desci. Os meus colegas me disseram: não vai não, é um negócio chato para burro. O pessoal canta muito, o pessoal fica dando testemunhos o tempo todo. Você já está doente, vai ficar mais cansado ainda. Foi um balde de água fria. Mas impressionante, eu não aguentei. Perdi aquela manhã, mas após o almoço alguma coisa me empurrava e eu fui para lá. Era justamente a hora que eu devia chegar. Porque quando cheguei era um salão como esse, não era maior do que esse, o salão em que se realizava esse encontro. E na hora que eu cheguei, as cortinas estavam cerradas e pediram que eu não entrasse, que eu ficasse esperando, porque alguém estava dando testemunho lá na frente. Então, atrás das cortinas, abrindo um pouquinho, eu via e escutava. Um rapaz dava testemunho de Deus na doença. Nesse ano eu tive a graça de encontrá-lo em Roma, durante o encontro mariano. Desde aquele tempo nós não nos tínhamos visto. E aquilo me tocou inteiramente, porque era minha essa pergunta. Por que depois desses 15 anos tudo se interrompe? Eu não sabia mais se eu conseguiria ser padre. Onde é que está Deus nisso tudo? Por que Deus permitiu isso? Sem que fosse uma resposta intelectual, no coração eu tive todas as respostas naquele momento. Entrei, depois que ele deu o testemunho, fiquei até o final de semana. E é interessante, numa daquelas noites, sozinho no meu quarto, abrindo o evangelho, eu me lembro bem, era um evangelhozinho de cor preta, só tinha os 4 evangelhos. Eu abri assim e caiu no evangelho de São Mateus, capítulo 16, onde Jesus pergunta para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Aquela pergunta de Jesus caiu de cheio sobre mim. Eu era estudante de teologia, mas naquela hora Jesus me perguntava: para você, Jonas, quem sou eu? Eu nem sei bem o que aconteceu comigo naquele momento, só me lembro que eu terminei aquele momento ajoelhado no chão, entregando toda a minha vida a Deus. Mas aquele encontro pessoal com Jesus, claro, não foi nada de muito especial, não é que eu tive uma visão, não, mas foi um encontro pessoal. Eu antes conhecia Jesus pelos livros, pela catequese, mas a partir daquele momento foi uma coisa pessoal. Ele não era uma pessoa da história, não, ele era alguém vivo para mim. Foi uma mudança, mas aquilo me deu um entusiasmo tão grande que a partir daquilo eu vi, eu tenho que lutar para me ordenar sacerdote. E fui perguntar aos meus superiores se eu ainda tinha chance de me ordenar. E meu superior disse: se você conseguir voltar para o seminário, se você prestar os exames e conseguir passar, veja, eu saí do seminário no mês de maio, você pode ser ordenado. E eu voltei, ainda com dor de cabeça, ainda com a vista embaralhando, estudei tudo que eu pude estudar. Fiz os exames, meus superiores facilitaram, fazendo com que os exames fossem orais, portanto não precisava escrever, mas ao mesmo tempo, sendo oral, eles não perguntavam um ponto, perguntavam tudo o que eles queriam perguntar. E me sabatinaram mesmo, porque eles não iam me ordenar se eu não estivesse capacitado para a ordenação. Mas graças a Deus consegui passar. E daí na última hora, já era finalzinho do mês de novembro, quando os meus superiores me disseram: você pode ser ordenado. Então foi tudo muito corrido. Foi quando eu escolhi justamente esse lema sacerdotal: feito tudo para todos. Desculpe falar assim, eu não sabia em que aventura eu estava entrando, porque na hora que eu assumi diante de Deus ser tudo para todos, eu não tive mais escolha. Deus mesmo fez questão de que então eu fosse tudo para todos. E a primeira coisa que aconteceu comigo foi isso. Eu vi a juventude naqueles anos, a partir de 64,
Eu estava na teologia quando estourou a Revolução. E aquilo que eu recebi de Deus, que foi aquele encontro pessoal com Jesus, eu tinha ardor de levar isso para outros. Era isso que me impulsionava. Eu comecei trabalhando com jovens no colégio, com jovens na paróquia, e aconteceu um momento em que, graças a Deus, consegui fazer um encontro de um final de semana, que era justamente na Semana Santa, passando para aqueles jovens o que tinha acontecido comigo. E que impressionante, o encontro pessoal com Cristo que eu tive, eles tiveram também. E o mais lindo é que eu vi a vida deles mudada. Jovens que já naquele tempo mexiam com droga, jovens que naquele tempo tinham uma vida prostituída, me desculpem a palavra, mas era o real, porque daí eu acabei conhecendo-os muito de perto. Jovens que também politicamente haviam se desviado, meditavam no marxismo, e eu vi a vida deles transformada. E o mais interessante, aquele entusiasmo de que eu fui possuído, eles também foram possuídos. Eles também queriam, junto comigo, levar isso para os outros. Daí eu comecei a fazer um encontro de jovens atrás do outro, sem deixar o colégio, sem deixar todas as minhas atividades de padre salesiano. Conclusão, acabei ficando tuberculoso, né? Tive que encerrar tudo, tive que ir para um sanatório em Campos do Jordão, onde justamente nós fazíamos os encontros de jovens. Mas dentro do sanatório também eu não me contive, porque imagine, o sanatório onde eu estava era um sanatório só de homens, onde haviam 200 homens tuberculosos, dos quais 80% eram jovens. Eu podia ficar parado? Fui bem comportado durante o primeiro ano, o primeiro mês. Então, eu estava muito enfraquecido, fiquei no quarto, mas passado o primeiro mês, eu comecei a andar de quarto em quarto e conhecer as histórias daqueles jovens. Só para vocês terem uma síntese, eu cheguei no sanatório no mês de novembro. No mês de dezembro já estávamos fazendo uma grande missa à meia-noite. Imagina, eram 200 tuberculosos cantando a missa de Natal. Eu ensaiei a eles, né? Eu celebrava a missa com violão, órgão e altar, as três coisas ao mesmo tempo. E reboava pelo sanatório as vozes daqueles rapazes, não é? Todos nós tuberculosos, eu era um deles, né? Mas as nossas vozes eram lindas naquela noite. E um pouco depois, no mês de janeiro, nós estávamos fazendo um encontro de jovens dentro do sanatório. Daí o médico perdeu a paciência, chamou o meu superior e disse: ou o senhor tira o padre do sanatório, ou ele não se cura. E eu fui tirado assim, meio de castigo do sanatório, né? Como bem disse, eu era meio rebelde, mas dessa rebeldia, porque havia um entusiasmo dentro de mim. Daí me mandaram para a cidade de Lorena, para onde eu nunca imaginei ir. E interessante, lá a coisa renovou-se. Naquela cidade fizemos da mesma forma os encontros de jovens. Centenas de jovens se entusiasmaram, encontramos uma casa de encontros para aqueles jovens. O bispo, vendo aquilo tudo, foi uma verdadeira revolução na cidade e na diocese. Quando ele recebeu aquele documento, o Evangelho Anunciante, ele me chamou e disse: Padre Jonas, é um documento muito importante esse. É preciso colocá-lo em prática, porque os batizados não são evangelizados. Ele disse: o senhor trabalha com jovens, comece com os jovens, pois com eles é mais fácil. Para mim, aquelas foram as palavras fundantes. Os batizados não são evangelizados, comece pelos jovens, porque com eles é mais fácil. E foi o que eu fiz. Foi continuar aprofundando agora o trabalho que eu fazia. Mas interessante, o meu bispo mostrou ali um número, que é o número 44 do Evangelho Anunciante, onde diz que era preciso fazer uma espécie de catecumenato, porque catecumenato era aquilo que se fazia com os pagãos que não eram batizados. E ali dizia o documento, era preciso fazer um catecumenato com os batizados, para que, preste atenção, se apaixonando por Jesus Cristo,
resolvessem entregar a sua vida a Ele para realizar aquele trabalho. E eu comecei a fazer aquilo que o bispo me havia mostrado. Impressionante. Depois de 2 anos de aprofundamento, aqueles jovens estavam tão preparados, dentro daquilo que diz o documento, apaixonados por Jesus e pelo Evangelho, que estavam dispostos a largar tudo por causa daquele trabalho. E largaram. E já naquele ano de 1978, um grupo de 12 resolveram viver comigo. Não era apenas trabalhar, não, viver comigo. Deixaram suas casas, suas famílias e vieram viver comigo. Para quê? Para fazer aquele mesmo trabalho. E começamos com cara e coragem. Mas nós mesmos nos perguntávamos, será que é só para isso que Deus nos reuniu? Porque no ano seguinte veio um outro grupo que se uniu a nós, no outro ano também. E nesse tempo Deus foi nos mostrando que era isso mesmo, mas que Ele nos queria nos meios de comunicação. E mostrou isso com coisas concretas, com aparelhos que nós recebemos, com um programa de rádio que nós recebemos. Perdemos esse programa, mas ele fez tanto sucesso que 3 rádios abriram as portas para nós. Depois um estúdio de rádio que nós fizemos, e daí a loucura de nós, sem dinheiro, sem nada, comprarmos uma emissora de rádio. Era uma pequena emissora de rádio. Nós víamos que Deus nos empurrava. Aquele entusiasmo que Deus colocou em mim continuava. Agora, para fazer essa aventura com aqueles jovens, estávamos comprando uma emissora de rádio para, através do rádio, fazer aquilo que eu antes fazia. E foi uma coisa impressionante, porque agora era uma rádio feita para evangelizar. É claro que a propaganda comercial não ia patrocinar aquilo. E Deus nos colocou uma outra loucura, que era sustentar aquela rádio sem propaganda comercial, mas com a doação livre dos ouvintes da rádio. Tanto que nós chamamos aquilo de clube do ouvinte. Foi tão lindo que a rádio cresceu muito rapidamente. Ela tinha 250 watts, foi para 1000 watts, para 5.000 watts, para 10.000 watts. Depois, além dessa onda média, obtivemos uma primeira onda curta, uma segunda onda curta, uma terceira onda curta, que essa terceira era internacional, de 31 metros, pegava em Portugal, pegava na Ilha da Madeira, muito claramente, tínhamos troca de cartas com eles. Mas o mais lindo, que não era apenas a rádio que crescia, mas a comunidade ia crescendo. Esses jovens que largavam tudo e vinham viver comigo foram aumentando cada vez mais, consagrando totalmente a vida a Deus. Eu era o primeiro a ficar impressionado com aquilo. Em 1989, quando eu completava já 25 anos de padre, Deus nos deu um grande presente. A rádio gerou a televisão. No dia 8 de dezembro de 89, nós começamos também com televisão, igualzinho, uma televisão local, depois regional, e por fim, quando chegou em 1997, nós subíamos para o satélite, adquiríamos uma geradora de televisão, que naquele momento era uma coisa impossível, né? E daí nós fomos para o Brasil inteiro. Mas muito lindo, isso foi em 97. Em 98 nós começamos com a emissão nacional. Mas em 2001, nós passávamos para o lado de lá, do oceano. Porque nem foi por nós. Claro, nós queríamos muito, porque já tínhamos uma comunidade nossa em Roma e depois em Leiria e Fátima. Queríamos muito, mas era uma coisa impossível. E que interessante, o próprio bispo de Leiria, Fátima, é que abria as portas para nós, para que nós conseguíssemos fazer esta passagem. E fizemos. E a partir de Portugal, nós começamos a emitir 24 horas por dia a nossa televisão lá. E através de Portugal, indo para aquela antena parabólica, aquelas pequenas parabólicas que são muito comuns na Europa, em toda a Europa, começaram a sintonizar a nossa televisão. E quem conhece a televisão Canção Nova,
ela é 24 horas para evangelizar. Em outras palavras, para fazer aquilo que eu comecei fazendo com os jovens, e que hoje, os jovens que me acompanham, que são mais de 600, graças a Deus, hoje não são tão jovens assim, né? Porque começamos lá em 1978, hoje eles são pais, mães de família, 10 deles já são padres. Hoje chegou em casa mais uma netinha minha, né? É assim, porque o Eto e a Luzia, eles têm um filho, o Felipe, e a Paula, que são também da comunidade. Eu batizei o Felipe, né? Hoje o Felipe é pai da segunda filhinha, que chegou em casa hoje, vindo do hospital. Então nós temos nenês, nós temos crianças, nós temos jovens, né? Nós temos celibatários, nós temos padres, nós temos mais de 60 seminaristas fazendo filosofia e teologia, temos mais de 600 membros consagrados. É um pequeno exército. Nós estamos espalhados por todo o Brasil, estamos em 2 lugares em Portugal, continuamos em Roma, há pedidos para outros lugares, ainda não temos pessoas suficientes. Temos mais de 600 retransmissoras espalhadas pelo Brasil, não temos ainda, infelizmente, Curitiba. Queremos ter. Por quê? Aquele mesmo ardor, aquele mesmo entusiasmo que eu recebi naquela noite, no mês de julho de 1964, continua ainda. Eu não vou parar, não tenho como. De certa maneira, é aquilo que diz o profeta Jeremias, que o Senhor mesmo colocou um fogo tão grande dentro de mim que eu não pude me conter. E hoje, quando eu tenho essa alegria de, dentro do feito tudo para todos, eu me torno cidadão de Curitiba, nós estamos fazendo aqui uma parceria. Realmente, vocês me chamaram e eu chamo vocês também. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, eu agora sou curitibano e tenho que esperar de Curitiba do Paraná, que também as portas se abram para nós, que nós tenhamos também uma retransmissora aberta, porque, como dizia o próprio vereador, não são todas as pessoas que podem ter uma antena parabólica, não são todas as pessoas que podem pagar R$60 todos os meses para ter a TV a cabo dentro das suas casas. É preciso dar também ao povo mais simples a oportunidade de simplesmente, com essa anteninha, pé de galinha, como nós chamamos, né, receber o sinal dentro da sua casa. Por quê? Porque é um direito a pessoa ser evangelizada. A opção depois é dela. Deus não obriga ninguém, mas é um direito dela ser evangelizada. Além de ser um direito de Deus, ser anunciado, mas é um direito da pessoa. Então, quando essa Casa de Leis me homenageia com o título honorário de cidadão curitibano, rebelde como eu sou, eu não aceito apenas o título honorário. Não, eu sou curitibano, porque eu sou feito tudo para todos. Então, vocês me deram o título, aceito ou não aceito, eu vou realmente ser curitibano, e quero ser curitibano, quero ser para vocês, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, e quero que vocês sejam também, que até mesmo nós possamos vir um dia a ter uma Casa da Canção Nova em Curitiba, né, para que do coração do Paraná nós possamos atingir todo o Paraná, porque é preciso que Jesus seja anunciado, e a graça que muitos de nós recebemos, todos precisam receber. Repito, a opção depois é deles, mas que eles tiveram a chance, tiveram, e é preciso mais do que nunca levar esse Jesus vivo, esse Jesus que nós procuramos viver, esse evangelho que é vivo, que funciona, que funcionou na minha vida, que funciona na Canção Nova. Veja, naquele tempo era uma pequena rádio sustentada só pelos seus ouvintes. Hoje é todo um sistema de rádio e de televisão que não é apenas brasileiro, ele é internacional, né, sustentado unicamente pelos seus ouvintes e pelos seus telespectadores. Isso não é mistério nenhum, porque praticamente todos os dias nós anunciamos o quanto devemos e o quanto conseguimos pagar. Nós anunciamos esse mês que a nossa dívida, imagine que é uma dívida até pequena para ter um sistema inteiro, inclusive com uma televisão nacional e internacional, foram 6 milhões.
você receber do povo, desculpe falar assim, receber de católico, né, que não está acostumado, que não tem uma cultura de dízimo, que não tem uma cultura de doação. Infelizmente, católico parece que tem escorpião no bolso, então a mão não desce até o bolso porque é um perigo, né? Então, receber de católico, isto é o verdadeiro milagre, mas um milagre que está transformando. As pessoas têm se tornado doadoras, e quando alguém se torna doador, abriu-se uma fonte. Ele não doa só para a Canção Nova, ele começa a tornar-se realmente um dizimista fiel. Ele doa para outras instituições de igreja, instituições sociais. Ele se torna uma fonte viva, ele se torna um doador. E nós temos visto este milagre acontecendo continuamente. Eu quero poder contar agora com os meus concidadãos de Curitiba para que isso aconteça largamente no Paraná. Repito, por quê? Porque realmente é preciso que Jesus seja anunciado, porque as pessoas têm o direito de serem evangelizadas. Muito obrigado pelo título, muito obrigado porque agora eu sou também irmão de vocês. Muito obrigado. Esse discurso do novo cidadão curitibano Padre Jonas Habib. Aguarda-se, segundo a sequência dos atos, agora o canto do hino de Curitiba. Será entoado pela Banda da Polícia Militar, regida pelo maestro Valdemar Félix da Silva. Enquanto aguardamos ali os cumprimentos a Padre Jonas Habib, observamos qual a sequência dos atos neste momento da solene entrega do título de cidadão honorário de Curitiba a Padre Jonas Habib. Convidamos os presentes a ouvir e cantar o hino da cidade de Curitiba.